Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Espero que estejam saudáveis. Olha quem está aqui, a mascote da Refazenda está aqui. Dizer que eu estou morrendo de saudade da Refazenda. Foram momentos incríveis. E, enfim, espero voltar, né? Espero voltar. Bom dia a todos. Eu sou Asa e eu vim aqui falar com vocês sobre ser um sol vivo. E para não perder tempo e não me perder também, eu trouxe um slide bem rapidinho. E aí eu vou seguir esse slide e depois a gente abre para perguntas e tudo mais. Então, a minha fala é sobre nós sermos sóis vivos. Então, somos sóis vivos. E eu quero começar com o Ubuntu, né? Que é um provérbio africano que diz Umuntu, Ingumuntu e Gabantu. A gente conhece como Ubuntu, mas, na verdade, quer dizer que a pessoa é uma pessoa através de outras pessoas. E aí, me apresentar, né? Quem é a Zengeri na fila do pão? Eu sou doutora em literaturas africanas, sou pós-doutora em filosofia africana. Tem a Malia Ingeri aqui, que é minha filha e mascote da Refazenda, e está aqui passando pela apresentação. Sou pós-doutora em filosofia africana, sou pesquisadora de África e afrodiáspora, trabalho com cultura, história, literatura, filosofia, teatro, sou teorizadora do mulherismo africana, coordeno 2 núcleos de pesquisa na UFRJ, o primeiro é o NEGRAR, o Núcleo de Estudos Geracionais sobre Raça, Arte, Religião e História, do Laboratório de História das Experiências Religiosas, e nesse laboratório eu pesquiso caminhos de humanidade solar, né? Possibilidades de pensar a raça, a arte, a religião e a história enquanto vias e ferramentas de pensar a humanidade solar. E eu também coordeno o Núcleo de Filosofia Política Africana do Laboratório Gerumá, que também é na UFRJ, e nele eu me dedico a pensar caminhos de humanidade solar a partir de textos filosóficos africanos. Eu sou professora da pós-graduação em Engenharia e Psicologia numa universidade privada, sou professora também da pós-graduação em Corpo e Performance da PUC, sou professora da pós-graduação de História da África no IPN, trabalho com teatro, sou crítica teatral, assino uma coluna semanal, sou mãe da Malia e do Rodrigo. Eu faço muitas coisas, eu tenho um canal no YouTube, que é uma forma de eu aplicar a metodologia de acender o sol do outro a partir de uma ferramenta que seja mais democrática e de acesso a todos, e o YouTube permite isso. Enfim, faço muitas coisas, me sigam na rede, me conheçam, espero trazer movimento para vocês, então saúdo o ori de vocês, peço permissão para falar, peço agos ancestrais e aos mais velhos que estejam aqui acompanhando, e eu realmente desejo que as minhas palavras possam se tornar movimento para vocês. E aí eu trabalho com a filosofia Kindesi, que é uma filosofia Bakongo, então deixa eu só explicar umas coisas. O meu pós-doutoramento foi pensar caminhos de humanidade para a população negra em específico e para a população brasileira em geral. É um artigo público, depois eu jogo no chat para vocês. E acabou de sair no canal do YouTube ontem uma aula baseada na minha pesquisa de pós-doutoramento que eu dei na PUC, e justamente o que eu faço? Eu entendo que a população negra afrodiaspórica, e aqui no Brasil, né, os afro-brasileiros, né, nessa nomenclatura, sofre um processo de desumanização há mais ou menos 500 anos. Então, a gente vive num estado que eu chamo de estado de Maafa, que é justamente essa desumanização, essa opressão e esse estado permanente de genocídio que a população negra ela vem sofrendo desde quando os nossos ancestrais foram sequestrados em África e trazidos aqui para o cárcere sem grades, né? Para essa desgraça coletiva na América e, sobretudo, a desgraça do Brasil. Então, vendo esse cenário de Maafa,
eu gostaria de pensar possibilidades de furar essa máfia, de nos rehumanizarmos, né? E eu entendo que há uma guerra ético-cultural entre o Ocidente e os povos não ocidentais, né? Então, a forma, o ethos, a forma de ser e estar do Ocidente, né? E aí a gente pode pensar com Aníbal Quijano, do senhor do Ocidente, com a outridade, né? A outridade, no caso, nós, todos nós, é uma relação de dominação e que a gente precisa repensar as nossas pluripossibilidades de existir dentro de uma nova escala de humanidade, que não seja mais essa ocidental, que tem como modelo arquetípico, hegemônico, o senhor do Ocidente e acaba excluindo o pluriverso de possibilidades dos nossos próprios existires. Então, vendo esse cenário, eu entendi que a filosofia Bakongo, que é uma filosofia dos povos Congo-Angola, que está dentro do grupo etnolinguístico e filosófico chamado Filosofias Banto, essa filosofia é uma filosofia que, para mim, poderia ser utilizada como ferramenta de ascendimento solar. E dentro da filosofia Banto, uma filosofia específica, que é a Kindezi, que é a que eu vou aqui compartilhar com vocês, né? Eu trabalho com muitas filosofias africanas, mas aqui, para esse encontro, vou trabalhar com essa. Minha luz está oscilando, porque a Malia resolveu brincar com o meu ring light. Então, o que a filosofia Kindezi ela diz? Ela diz que todo ser humano, todo muntu, né? Todo ser humano nasce com um sol interno. E é responsabilidade da comunidade acender o nosso sol, acender esse sol para o nosso livre caminhar na vida. Então, quando eu olho o cenário da máfia, quando eu olho para o cenário da desgraça coletiva da população negra, sobretudo no Brasil, e quando eu olho para a sociedade, isso que a gente chama de Brasil em geral, eu vejo que nós sofremos um processo de desumanização, mas também de apagamento do brilho do nosso sol. Né? Nós negociamos a nossa humanidade o tempo inteiro, e isso faz com que o sol da nossa vida, do nosso axé, da nossa força vital, do nosso emi, do nosso sopro divino, da nossa centelha universal, da nossa inteligência cósmica, o nome que você quiser dar, esse sol, esse brilho, ele é apagado o tempo inteiro. E agora, nesse cenário pandêmico, a situação está ainda mais grave, porque a gente está brigando para continuar tendo esperança, a gente está brigando para continuar acreditando que não seremos a próxima vítima do vírus, ou da ignorância, ou do desgoverno, ou dessa desgraça coletiva que se chama Brasil mesmo. Então, o que as filosofias Banto elas dizem em geral? Né? Elas dizem que, primeiro, acho importante pontuar que... Peraí, Malia, vai cair o ring light, minha filha. A filosofia Banto, e aí eu vou convidar vocês a se descolarem das filosofias ocidentais, né? Sobretudo essas filosofias que ainda são herdeiras de um iluminismo, que tem uma tradição judaico-cristã e uma herança greco-romana, que tem a dicotomia como base, a razão como norteadora, né? E convido vocês a pensar em outros pluriversos de filosofias, né? E entender que talvez é chegado o momento da gente rumar em destino ao sul. Né? Então, o que eu convido é vocês a virem sulear comigo. E para esse encontro em específico, eu trouxe a filosofia da Kindezi, como eu falei, mas é importante explicar as bases ontológicas das filosofias Banto. Né? Então, Banto é um conjunto etnolinguístico e filosófico e comunitário de povos, né? São cerca de 2.000 povos da África subsaariana, centro-sul. Né? É importante dizer que eu sou uma mulher Banto, já geneticamente testada, embora eu já soubesse disso por conta do aquilombamento da minha família materna. Né? A experiência de quilombo, que é uma experiência Banto, as heranças de fazenças dentro da minha família, que são heranças Banto, e que eu sei porque eu pesquiso África há 18 anos. E a bantitude, né? E bantitude é uma palavra que eu criei mesmo, é um conceito que eu criei. Então, essa bantitude, essa forma, esse ethos de ser e estar no mundo, herdado, né, pela população brasileira, mas vinda dessa população banto, ela vai ser usada pelos nossos ancestrais como caminho de resistência,
permanência e continuidade. Então, é entender que, quando os nossos ancestrais vieram para a desgraça da América, fundaram o nosso estado de Maafa, eles chegaram aqui portando o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório. Né? E eu não gosto de usar conjunto civilizatório, eu prefiro usar valores culturais, porque civilizatório é bastante dominador. Então, foram pessoas, né, que chegaram aqui na horda, só de Brasil, na horda de 5 milhões, e que portavam justamente isso e estavam diante de uma desumanização. E essas pessoas utilizaram o corpo, a palavra e esses valores culturais como formas, como ferramentas de permanecer, continuar e resistir, né? E, sobretudo, não se deixar humanizar, mesmo que, para isso, elas tenham que negociar a sua humanidade. Então, é importante dizer que o primeiro desterrado de África para o Brasil, ele aporta aqui em 1538, e esta pessoa era uma pessoa banto, né? E os bantos, eles são os grupos bantos, eles são os que mais vêm para o Brasil. Eles são os primeiros a chegar e os últimos a deixarem de vir, né? A gente fala muito dos iorubás, mas os iorubás, historicamente, eles são os últimos a virem para o Brasil, para a escravidão nesse território. Então, a bantitude, ela é muito visível nesse tripé formador dessa desgraça brasileira, né? Então, a gente tem um tripé formador quando a gente tem a ideia do descobrimento do Brasil, né? Um tripé que diz a narrativa daquele que chegou no navio com chicote na mão, né? E essa narrativa fala sobre descobrimento, sobre desbravamento, sobre heroísmo, sobre nacionalismo, mas, na verdade, é genocídio, né? É desgraça, é fundação da desgraça da outridade, mas nesse triângulo tem também a narrativa daqueles que chegaram no mesmo navio, mas acorrentados, né? E tem a narrativa daqueles que estão em terra vendo o navio chegar. Né? Então, esse tripé formador de Brasil, não há somente a perspectiva do descobrimento, há a perspectiva do genocídio e há a perspectiva da desgraça coletiva e contínua de um grupo que é a população negra. E, então, esse grupo que chega, um desses grupos africanos que chegam, são os grupos bantus, e eles chegam dentro desses valores culturais, eles chegam com essa perspectiva ontológica do que é ser. Né? Então, primeira coisa, eles entendem uma metafísica dinâmica, o vitalismo é a compreensão do mundo, então se respeita a vida e a humanidade que há em tudo, na formiga, na terra, no ar, né? No outro, na árvore, né? E entendem a vida como um valor supremo. Então, a vida, ela tem um valor supremo, o nosso intu, né? Entendem a sacralidade da terra, né? Então, a terra, ela não tem dono. A terra é uma entidade maior que permite que a gente esteja sobre ela, mas ela não tem um dono, né? E diferente da lógica ocidental, sobretudo contemporânea, em que ser é ter, as filosofias bantus vão dizer que o ser é força, que você é um sol vivo, que você é uma força conectada com o cosmo dominante, né, do universo, uma teia mesmo que faz um Ubuntu, eu sou porque nós somos. E assim você faz parte de um todo universal, mas não é esse todo universal que o Ocidente quer colocar e impor, né, como uma experiência única, branca, masculina, patriarcal, como uma experiência única de existir para toda a outra idade. Não é esse universal. É o universal no sentido que somos todos conectados a uma energia suprema, né? E aí vai se entender o Muntu como um ser humano. E veja, Intu, né? Estou falando em Bakongo, né? Estou usando aqui o idioma Bakongo, então Muntu, esse Intu, está dentro de uma série de palavras filosóficas bantus. Então, primeiro, está dentro de Bantu, está dentro de Ubuntu, está dentro de Muntu. Então, o que é esse Intu? Intu é o princípio da existência de tudo. Existência é a parte essencial de tudo que existe. Tudo que é criado pela energia suprema universal, isso tem em tu. Né? Então, e aí veja, o que é Muntu? Mu é o prefixo singular,
né? Então, Mu Intu é aquela energia individual do princípio da existência. Então, é o ser humano, nós, enquanto energias individuais desse axé vital, né? Desse axé universal. Diferente de Bantu. O que é Bantu? Ba é o prefixo plural. Bantu é o plural de Muntu. Então, povos bantus, filosofias bantus, línguas bantus, significa o quê? A energia desse princípio de existência da vida, do tudo, compartilhado numa teia de povo. Né? E o que é Ubuntu? Né? É o o eu que é você, junto com o Intu, ou seja, a minha humanidade, o princípio da existência que há em tudo, em mim, só se estabelece quando eu entendo esse princípio em você também. Então, as filosofias Bantu, elas têm uma ligação íntima com a compreensão dessa força vital suprema que a gente chama de Intu, que os iorubais chamam de axé, que os queméticos podem chamar de Xi, e que existem vários outros nomes aí, de acordo com outras filosofias, certo? E aí, o que é o mal dentro das filosofias bantus? O mal, então, ele é entendido aí enquanto a diminuição dessa força vital. Então, a gente desloca da dicotomia ocidental de bem e mal, certo e errado, céu e inferno, bonito e feio, essa dicotomia limitante que o Ocidente impõe a nós, para quê? Para a gente pensar, entender o mal enquanto tudo aquilo que faz com que você ou o planeta perca a força vital. Então, o mal é ver o Pantanal em chamas. O mal é entender que o Rio Doce está em coma. O mal é olhar para o espaço e ver a quantidade de lixo espacial. O mal é entender que quando Elon Musk conseguir colocar a sua base interespacial em Marte, essa dominação e destruição que o Ocidente faz aqui, ele vai fazer no universo também. Eu tenho pena dos marcianos, sinceramente. E aí a gente precisa se perguntar o que é esse inovar, né? Uma inovação, uma tecnologia, inovar para quê? Porque a inovação, ela durante os últimos 5 séculos, ela tem estado a favor de uma diminuição de forças vitais. Né? A gente não pode esquecer que os nossos ancestrais, pessoas negras, eles foram a tecnologia durante pelo menos 250 anos. Né? Então, a tecnologia e a inovação foi o corpus de pessoas negras ancestrais, de pessoas afro-brasileiras, por exemplo. E quando a gente vai pensar no caso de afro-brasileiros, ou, como eu prefiro, africanos em diáspora, quando a gente vai pensar a nossa situação de máfia e desgraça coletiva no território do Brasil, é uma lucidez de que, pelo menos, uma pessoa da nossa ancestralidade atravessou no tumbeiro e sobreviveu. Então, ter essa dimensão que, se nós aqui, afro-brasileiros, estamos aqui hoje, é porque pelo menos um dos nossos ancestrais fizeram a travessia do desterro. Né? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre a inovação, vamos pensar sobre a contribuição do mal a partir de uma outra perspectiva que não seja dialética. Né? E aí, entender que a palavra, ela é a força vital. Né? A palavra, ela tem poder. A palavra é uma entidade. Né? A palavra, ela é um ser. E é por isso que a gente tem muito nesse senso comum, né, de que a palavra tem poder, né, que praga de mãe é muito poderosa, e, na verdade, é o poder da palavra. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para os bacongos, os suahilis um pouco também, dependendo do grupo étnico, você tem momentos, por exemplo, de julgamento, em que, antes dessa pessoa que cometeu um mal comunitário, antes dela ser julgada pela comunidade, a comunidade vai à frente dela para lembrá-la o quanto ela é boa para a comunidade, porque você não pode diminuir a força vital dessa pessoa durante o julgamento. Então, ela tem que ser o quê? Fortalecida pelo poder da palavra, para que, assim, né, o intuito dela, a cabeça dela fortalecida, ela possa, assim, ter um julgamento justo. Então, veja, é outra perspectiva de entendimento da palavra, né? Porque o Ocidente vai dizer o quê? Que o que vale é o que está escrito.
Então, a oralidade, dentro da perspectiva ocidental, ela não faz tanto sentido. E dentro das filosofias africanas, em geral, e dentro das filosofias afrodiaspóricas, praticamente todas, a palavra, a oralidade, é um desses valores civilizatórios, um desses valores culturais herdados pelos nossos ancestrais e utilizados como ferramenta de permanência, resistência e continuidade. E aí o ser, então, ele passa a ser um equilíbrio de personalidades, enquanto um equilíbrio vertical, não é cartesiano assim, tá, gente? Mas é a forma mais didática para explicar. Mas o equilíbrio vertical que diz respeito à ancestralidade, um equilíbrio horizontal que diz respeito à comunidade e um equilíbrio individual que diz respeito a você enquanto o intu próprio, enquanto o seu ori, enquanto a unidade, esse muntu, essa força vital em unidade que é você, que é o seu sol vivo. E aí também se entende o corpo enquanto uma morada do seu ser e o nome enquanto a capa do seu ser, né? Então, o ser não é mais dentro dessa dialética razão e emoção, né? A racionalidade é uma possibilidade num pluriverso de possibilidades de existir, assim como o nome, que é a capa do seu ser, assim como o corpo, que é a morada do seu ser, e outras dimensões mais, mas não tem como me alongar aqui. E aí, como é que eu vejo essa bantitude americana, né? E aí eu estou usando a Lélia Gonzalez e deslocando essa ideia de América Latina, que é uma categoria ocidental imposta pelo Ocidente, embora os estudos decoloniais eles já questionem isso, eu prefiro me alinhar a Lélia Gonzalez, que vai dizer que a América não é a América Latina, mas muito mais uma Améfrica Ladina. Então, a partir disso, eu vou entender uma bantitude americana. O que seria isso? É a confluência dos valores culturais dos povos bantus que confluem com os valores culturais dos povos originários da América. E essa confluência ela vai ser um pilar fundador de existência para a nossa permanência aqui nessa desgraça chamada Brasil. E aí, como é que a gente vê isso? A gente vê isso de diversas formas. A gente vê isso na circularidade da capoeira, a gente vê isso na ancestralidade do candomblé de Angola ou Umbanda, a gente vê isso na perspectiva do samba, a perspectiva comunitária do samba, e aí não é samba carnaval, e sim roda de samba, tia Ciata, fundação de samba, a circularidade, aquele samba que nasce no terreiro de tia Ciata, que nasce a partir dos batuques do candomblé. E a gente também pode ver isso no jongo, né? Tanto no jongo da Serrinha, quanto no jongo de Caxambu, quanto no jongo ali do Vale do Paraíba. A gente pode ver isso no disco de Clementina de Jesus, que faz uma referência direta a essa ancestralidade desses jongueiros e bantos que vieram para cá e se aquilombaram enquanto resistência, né? Canto dos Escravos é o nome do disco. A gente pode ver isso nas relações de quilombo familiar, que é muito, muito comum. Nossa, assim, eu tenho essa relação na minha família materna, na minha família paterna e com a família do meu sogro, em que o mais velho compra um terreno e, a partir disso, toda a família se aquilomba ao redor. Então, o que o Ocidente diz para a gente? Diz que quem casa, quer casa, sobretudo longe da casa dos seus pais. Está ouvindo? Quer casa, sobretudo longe da casa dos seus pais. Mas a bantitude vai dizer o seguinte, que quem casa vai construir em cima da casa dos seus pais. E aí, de repente, você tem quintais familiares muito comuns na Baixada Fluminense, em que toda a família divide aquele mesmo espaço. Isso é uma herança banto. Comprovada, vão ler os meus artigos, eu mostro isso detalhadamente, é uma herança banto. Por quê? Porque os bantos entendem que estar em aquilombamento, né, estarem as famílias em formato circular, né, e não necessariamente circular, mas na energia circular, é uma forma de sobreviver, permanecer e resistir. Então, por exemplo, quando a minha filha está lá no quintal dos meus sogros, toda a família é matrigesta.
né? São 7 casas no quintal, e todo mundo ali ensina alguma coisa para a Malia, todo mundo está preocupado se o portão está trancado, se ela está em perigo, ninguém passa fome ou necessidade dentro de um quintal aquilombado, e essa é uma herança legítima banto aqui na nossa diáspora. E a gente também vai ver isso nas relações com a terra, as relações com a planta, o uso das ervas, as benzedeiras, os benzimentos. A gente vai ver isso no passinho do funk. O passinho do funk, ele tem uma cadência que é uma cadência de danças bantus, né? As danças bantus mexem anca, pernas, pés. É uma cadência. O povo da dança consegue explicar melhor. Você pode ver o samba, anca, perna, pé, né? Vamos olhar o kuduro, anca, perna, pé. Vamos olhar o passinho, anca, perna, pé. Então, quando eu vejo o neguinho da favela, magrinho, dançando o passinho do funk, eu vejo um homem banto. Não há dúvidas, porque todo o movimento, isso é ancestral. É uma herança ancestral, né? Quem me acompanha já viu isso, eu já mostrei com vídeos, as pessoas do Clube de Membros, eu já coloquei os vídeos lá, para a gente ver com os próprios olhos o quanto esse movimento ele é muito semelhante em toda a bantitude, né? Não só na bantitude afro-brasileira, mas as pluribantitudes de pluridiásporas africanas pelo mundo afora. E aí também quero dizer da cadência banto na língua portuguesa, que Lélia Gonzalez chama de pretuguês, né? O que é o pretuguês? É esse sotaque banto na língua portuguesa. Como, por exemplo, a gente falar falando, comendo, bebendo, né? Isso é influência linguística banto. E aí a gente tem esses laços de solidariedade entre bantos e povos originários que vão auxiliar nesse tripé formador disso que a gente chama Brasil. E aí, caminhando para o final, o que é a Quindesi? É a arte de acender o sol do outro. Essa é a minha base ética de existir. Eu entrei em contato com a filosofia Quindesi em 2009, eu já era mãe, meu filho mais velho, Rodrigo, tem 18 anos, eu fui mãe com 17 anos, e em 2009 eu estava fazendo o mestrado em literaturas africanas e entrei em contato com essa filosofia, e ela deu sentido para a minha matrigestão. Né? Entender que o Rodrigo é um sol vivo e que eu precisava matrigestá-lo foi decisivo para a minha mudança ética e a minha forma de existir nesse plano terreno. Então, desde então, eu passei a entender que todos nós somos sóis vivos e nós precisamos nos movimentarmos nesse planeta, respeitando as solaridades, as plurissolaridades. Né? Então, só depois, em 2017, é que eu entendi que essa filosofia poderia ser uma filosofia de pesquisa. Então, de 2009 a 2017, essa filosofia ela batia para mim enquanto uma filosofia de vida. Né? E só depois ela é uma filosofia de pesquisa e hoje ela é uma metodologia, é um método que eu aplico nos meus cursos, eu formo pessoas, enfim, faço muita coisa já baseada na filosofia da Quindesi. E aí, Foucault é o principal difusor da filosofia da Quindesi e também Makota Waldina, né, uma cota do Candomblé de Angola. Foi através de Makota Waldina que eu aprendi sobre filosofia Quindesi. O Foucault eu aprendi depois, mas Makota Waldina aprendeu com Foucault. Então, assim, é uma teia. E Foucault esteve no Brasil em 98, no Congresso de Capoeira Angola. Tem muita coisa sobre Foucault. Roberta Frederico, do Instituto Sankofa, tem um curso específico sobre Foucault. Enfim, só para vocês terem onde buscar. E aí, o que a filosofia Bakongo Quindesi diz? Ela diz que esse movimento é o mais importante, o movimento da vida é o mais importante, e que todo mundo nasce com o sol eterno. Então, nós somos sóis vivos. Minha filha Malia, ela amanheceu para a vida. E agora ela está com 3 anos, então ela está na fase do sol da manhã.
ela está amanhecendo para a existência, ela já raiou para o dia e ela ficou nesse processo de raiar até mais ou menos os 2 anos e meio, que é quando vai aprender a falar, que vai entender, vai se separar da mãe, vai entender o mundo físico, vai entender os seus limites corporais, e a partir disso ela já entra no sol da manhã. Então, ela está no sol da manhã. E aí eu explico isso melhor no próximo slide. E aí, Fouquial vai dizer que não só é importante matrigestarmos os sóis, né, da comunidade, mas é uma responsabilidade. Né? E aí eu entendi isso, que eu, enquanto mãe, eu tinha uma responsabilidade de gestar o sol dos meus filhos. Eu, enquanto filha, eu tenho uma responsabilidade de matrigestar o sol dos meus pais. Eu, enquanto irmã, eu tenho uma responsabilidade de gestar os sóis dos meus irmãos. Eu, enquanto professora, eu tenho uma responsabilidade de matrigestar os sóis dos meus indecis, os meus alunos. Né? Então, é uma outra perspectiva do entendimento da educação, uma perspectiva mais horizontal e não tão cartesiana quanto essa perspectiva de escola, todo mundo numa caixa, o professor é o suprassumo da inteligência e o aluno é um receptáculo sem luz, né? Alumini, um receptáculo vazio que o professor despeja a sua sapiência. Isso é muito arrogante. Isso é extremamente ocidental. Então, é uma outra perspectiva, eu entender que o viver é uma experiência de ser sendo, e que o tempo presente é o tempo irreversível, porque o passado é memória e o futuro é projeção. Então, você tem que ser um sol vivo no agora. Então, não negocie sua humanidade e brilhe. Né? E aí, o Fouquial também vai trazer algo muito interessante, que ele vai dizer que a musicalidade e o ritmo são as toadas do nosso ser, ou seja, todo mundo tem uma percussão interna, e a gente vibra a nossa existência nessa percussão. E que percussão é essa? É o coração. É o coração físico, é o coração biológico, é o coração metafísico, é o coração ancestral, é o coração energético, é esse coração. Ele é a percussão do nosso ser. Então, não adianta você racionalizar se a razão ela bate no ritmo do seu coração. O coração é a percussão mais importante do movimento da sua existência. Né? Nós existimos a partir da pulsão mesmo do coração. Enfim, não tenho como me alongar nisso aí, gostaria, mas não tem como. E aí, para finalizar, é entender os níveis da vida. A gente tem aí o Mussone como princípio de tudo, essa concepção, no mundo invisível, o nascer para o sol da vida, até que você chega no Kala, e na Kalunga sopra a energia vital de Intu nas suas narinas e ao colamento da alma, que é aquele momento em que o bebê sai do mundo invisível, porque ali ele está o quê? O sol dele está em conexão com o sol da mãe. E no momento do parimento, você tem o quê? Na Kalunga soprando o seu emi, soprando o sopro de vida pelas suas narinas, seu pulmão se abrindo e você se tornando um sol vivo, raiando para esse existir. E é por isso que nós não conseguimos viver sem o ar. O ar é pelo ar que vem a vida. E é pelo ar que se esvai a vida. Né? A gente fica sem água, a gente fica sem comida, mas a gente não fica sem ar. É justamente por esse empréstimo vital que na Kalunga faz com a gente. E aí nós caminhamos da infância e juventude rumo ao Tukula, que é o nosso sol do meio-dia, que é o sol da maturidade. E, a partir disso, caminhamos em dinâmica para o nosso entardecer, que é o sol da senhoridade, até que a gente se põe, né, no nosso Luvemba. O que você quiser, se desconecta no último suspiro e você volta para a massa de origem. Você volta para o sol da ancestralidade. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa perspectiva da Kindesi é uma perspectiva num pluriverso de perspectivas.
né? E pensar-se em um sol vivo, também entender e respeitar o pluriverso de perspectivas e possibilidades de existir. Então, vamos tentar pensar de maneira mais pluriversal, pensar a pluriversalidade de narrativas, pensar a arte como ferramenta para a movimentação, pensar a pluriversalidade artística, filosóficas, as pluriversalidades do ser, a pluriversalidade da educação, né? Pensar essa arte, como é que a arte ela pode ser um agente suleador para fundar novos mundos mais pluriversais. Né? Como é que a gente consegue estabelecer uma arte-educação que entenda o sol vivo, que entenda o amanhecer do outro, que entenda a caminhada solar da nossa existência nesse mundo físico. E aí, quero terminar dizendo que o conhecimento ele se estabelece na partilha e que a arte de acender o sol do outro ela é para todos. Todos, todas, todes, não tem exceção, pode vir, pode ser um acendedor de sol. E aí, convidar vocês para me conhecerem, não sei se vocês me conhecem, eu tenho uma masterclass que vai acontecer dia 8 de maio, que é Matriarcado Africana, Perspectivas Pluriversais. Eu tenho um clube de membros do meu canal Azingeri, que eu compartilho conteúdo exclusivo, tenho uma newsletter, tenho livro de poesia, tenho o Instagram que bomba, enfim, é por aí. Quero agradecer a todos. Vamos para as perguntas, né? Acho que é isso. Cadê? Falta o povo. Deixa eu entrar aqui no outro. Vou aguardar. Tem perguntas? Eu estou aqui no chat também, então eu consigo ver as perguntas. Está aqui, ó. Luciana, como ela vê a arte, o cantar, o dançar e o batucar como ferramenta de acender o sol coletivo? Enfim, eu vejo isso de forma bem profunda, não conseguiria ter tempo de aprofundar aqui, mas tem 3 vídeos no meu canal que falam sobre isso. Mas a arte, o que o Ocidente chama de arte, essa arte contemplativa, as filosofias africanas vão chamar de valores culturais. Né? Então, a circularidade, a musicalidade, a ancestralidade, o intu, axé, a cooperatividade, são valores culturais africanos que a gente vê como ferramenta de arte-educação, de fundação de novos mundos, de deslocamento de consciência. Então, assim, o meu pós-doutoramento ele se chama Reflexões Artístico-Filosóficas sobre a Humanidade Negra. E eu me propus pensar a arte enquanto ferramenta artístico-filosófica para furar a máfia. E aí eu convido vocês a assistirem a aula, que está completa lá no YouTube. Eu postei essa aula 2 dias atrás. E é basicamente o seguinte, é entender que a arte ela tem um poder semiótico movimentador de mundos. E é por isso que, em tempos de antidemocráticos, a arte é a primeira a cair. Os artistas e a arte eles são os mais atacados nesses tempos de violência, nesses tempos em que a gente precisa de alienação para continuar a ser controlado. A arte ela acaba sendo mais violentada. Então, eu defendo isso no meu pós-doutoramento, que a arte ela é um dos caminhos de humanidade solar para a gente. Enfim, o povo tem que voltar, gente. Eu estou aqui, não sei o que fazer. Depois, Kika, muito bom, incrível, super didática. Muito obrigada, Kika. É preciso de toda uma aldeia para educar uma criança. Isso, esse provérbio, Kátia, é um provérbio banto, é um provérbio zulu, né? E aí ele se conecta com tudo isso que eu falei aqui, porque fazem parte do mesmo grupo filosófico. Como a educação ajuda a acender o sol do outro? Eu tenho 2 vídeos no canal, um chamado Educação Pluriversal, em que eu respondo essa pergunta para você. Mas a educação ela precisa se tornar pluriversal. Eu sou uma educadora, vou te dar uma mão. Eu sou uma educadora que acredita no papel decisivo da educação enquanto uma ferramenta de humanidade. E aí eu milito pela educação pluriversal, muito mais do que uma educação afrocêntrica. Acho que é isso, gente.